Conversa Bem Viver. Em tempos de Copa do Mundo, é sempre bom lembrar que é para poucos e para poucas a incrível habilidade de já na estreia marcar um golaço. E é o caso dela, da escritora que conversa Bem Viver hoje, Bethânia Pires Amaro, ela que já lançou o seu livro O Ninho, que foi um rebuliço completo, levou tudo que era tipo de prêmio, mas agora em 2026 ela está desfilando na praça com o seu novo lançamento, que é uma estreia de romance. O nome do livro é Ressalga, a gente já vai falar mais sobre isso, mas antes deixa eu te cumprimentar, porque ela também está brilhando, que acabou de ser convocada pela primeira vez, vai participar da feira oficial, da programação oficial da Flip. Deixa eu te cumprimentar, Bethânia, que alegria falar contigo, muito honrado e emocionado com essa oportunidade, viu? Oi, Lucas e ouvintes do Brasil de Fato. O prazer é meu de estar aqui com vocês, conversando sobre ressalga e sobre literatura. Vamos nessa. Ótimo. Eu já quero saber como que foi essa recepção do convite da Flip ser anunciado oficialmente. Quero falar mais sobre o enredo desse livro, que é realmente aquele soco no estômago que a gente fala, né? Ressalga é basicamente uma investigação de uma neta que vai atrás da história da avó, da mãe, partindo do sertão baiano, passando por Cachoeira, chegando em Salvador. Mas antes de tudo, deixa eu te perguntar sobre essa transposição literária, digamos, né? Porque, bom, além de tudo, tu é advogado, então tu tem uma vida paralela além da literatura, então impressiona muito uma pessoa que já vinha se consagrando nesse ramo literário dos contos, né? Que é uma habilidade precisa, preciosa, não é, né? Simplesmente igual escrever um romance, é um outro tipo de conhecimento, e de repente, quando tu está se consolidando, vai lá e lança um novo tipo de escrita, um romance. De onde que veio? Veio um pouco espontâneo, tu já estava se preparando, veio natural. Como que foi essa experiência, Bethânia? Lucas, na verdade, eu sempre tive vontade de escrever um pouco sobre a Ladeira da Montanha, né, que é uma região de Salvador. Eu morei, enfim, toda a minha juventude em Salvador. Eu vim para São Paulo já adulta. Então eu passava ali nessa ladeira, né, que une a cidade alta, a cidade baixa, e eu via aqueles prédios completamente enegrecidos, desmoronados, parecia mesmo um cenário de realismo mágico, né? Então eu me sentia um pouco em Macondo, em outras cidades, né, igualmente fantásticas quando eu passava por ali. Então, na hora que eu quis recuperar um pedaço dessa história, eu sabia que o conto, né, que é um gênero que eu sou assim fascinada. Na verdade, eu leio de tudo, eu leio poesia, eu leio crônica, eu leio contos, romance, o que vier, né, não ficção. Eu sou apaixonada pela literatura como um todo. Então, para essa história, né, eu sabia que eu queria entender um pouco como as mulheres chegavam até a Ladeira da Montanha, que foi uma famosa zona, né, de meretrício, de prostituição nos anos 50, 60, 70. E eu queria compreender um pouco das dinâmicas familiares entre mulheres, que é algo que já está presente no meu primeiro trabalho, e esse enfoque em violências cometidas por mulheres contra outras mulheres dentro da mesma família. Isso é algo que sempre me fascina muito, porque, no mais das vezes, são violências que passam despercebidas. Elas passam como um conselho, passam como uma forma de existir no mundo, né? Como ensinar outra mulher a se inserir na sociedade, né? Sobre com relação ao que essa sociedade espera dessa mulher, o que essa família espera dessa mulher. E por conta disso, muitos comportamentos, padrões muito tóxicos, muito abusivos, vão se reproduzindo ao longo das gerações, sem que eles sejam vistos realmente como agressões, que de fato são, né? Então eu queria trazer o leitor para perto, né, de alguns tipos, né, de dinâmicas familiares que são difíceis, das quais as mulheres às vezes tentam escapar, mas nem sempre conseguem, né? Muitas vezes elas tentam fazer diferente, mas nem sempre conseguem, porque é muito difícil romper com esses padrões, com aquilo que nos foi ensinado desde muito pequena, desde muito jovens, daquilo que a gente naturalizou desde muito pequena, né? Desde muito novinha, e a gente acaba reproduzindo contra outras mulheres na nossa vida. Né? Então, meio que foi uma junção dentre esse fascínio histórico, né, pela Ladeira da Montanha, que tem uma história que conversa muito com a história do Brasil, pega um período muito rico de ditadura militar, da industrialização do estado da Bahia, né, do movimento hippie, da Tropicália. Então, é um momento muito fecundo, né, do ponto de vista cultural, na Bahia e no Brasil, e eu quis ligar tudo isso, né, à história dessas mulheres, já conversando com o meu projeto literário, que é voltado principalmente a lançar um olhar um pouco mais demorado, um pouco mais detido sobre essas dinâmicas familiares.
Que legal que tu trouxe muito do que eu já quero te perguntar logo nessa primeira resposta, Betânia. É muito impressionante como teus livros, o livro em especial, ele é ficção, né? Claro, mas ele traz um caldo histórico que é quase um livro de história em alguns momentos. Vai perpassando por vários momentos importantes da história do Brasil. Eu já quero te ouvir um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu focar um pouquinho mais sobre isso que tu estava trazendo, sobre esse enredo que fala muito sobre essa intergeração de mulheres que passa por episódios que são bonitos, emocionantes, mas ao mesmo tempo traumáticos. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse teu estilo de escrita, sobre essa escolha de falar sobre essas mulheres, sobre esse espaço, sobre prostitutas, e de uma maneira que a gente pouco vê pessoas escreverem, especialmente mulheres, porque, enfim, são relatos muito literais, até às vezes pornográficos, e de uma maneira que fala de violência, mas às vezes também fala do prazer, realmente, do ato sexual, de uma maneira que realmente obviamente que não é inédito, mas é realmente muito disruptivo do jeito que a gente costuma ver que não. Bom, a literatura é majoritariamente escrita por homens e quando é por mulheres, apenas nesses locais pode falar, apenas isso, enfim, há uma série de regras que tu vai lá e simplesmente rompe tudo isso. Esse teu ímpeto, ele é algo que vem de uma forma natural para ti ou tu vem justamente para dizer, ó, posso sim romper esses lacres? Como que funciona isso para ti? Sim, na medida em que eu resolvi, né, recuperar um pedaço dessa história de Salvador, né, de uma parte da cidade de Salvador, eu sabia que eu ia ter que passar pelo mercado sexual que operava ali, né, e no qual se reuniam grande parte mesmo dos intelectuais baianos da época, né, dos políticos, artistas, músicos, escritores, e tudo isso ficou muito no imaginário da cidade, sobreviveu na obra de grandes autores baianos, né, como Jorge Amado, João Paulo Ribeiro. E na hora em que justamente, né, eu quis trazer essa história, eu precisava compreender um pouco como essas mulheres viviam, algo que foi um pouco difícil porque era uma época de repressão e de grande força da ditadura militar. Então há poucos relatos sobre o funcionamento, por exemplo, desses cabarés. Houve uma mostra fotográfica que foi encomendada pelo próprio Jorge Amado, no caso, no intuito de escrever sobre a ladeira da montanha. Mas ele acabou nunca escrevendo esse livro, porque logo depois veio o AI-5, né? E esse livro nunca foi escrito. Mas isso só fortaleceu para mim a ideia de que havia sim uma história a ser contada ali, e uma história que eu queria contar sob o ponto de vista das mulheres, que necessariamente passaria também pela questão do prazer da mulher, né? Pelo prazer feminino e pelas violências específicas que essas mulheres sofrem. Da mesma forma, também as violências específicas que as mulheres sofrem dentro de casa e que elas cometem, inclusive, umas contra as outras, né? Mães contra filhas, avós contra netas e por aí vai. Então eu não queria me esquivar desse assunto, né? Eu acho que a própria Giovanna Madalosso recentemente, né, comentou que há muito pouco na literatura sobre o prazer da mulher, né? Sobre o prazer feminino. Muitas vezes isso era colocado sempre sob um ponto de vista masculino. Então, na hora que eu trago essas mulheres, inclusive para o protagonismo dessa história, né? Eu trabalho muito com o protagonismo feminino, de forma geral. Eu queria tratar aquele assunto com digamos assim, como se fosse ouvir uma delas falando, realmente, né? Então, durante todo o trabalho de pesquisa histórica, eu trabalhei com muitos livros de entrevistas, muitas biografias de mulheres que realizam trabalho sexual e ficaram historicamente conhecidas, inclusive, pelo movimento de direitos às trabalhadoras sexuais. Então eu queria que o leitor tivesse essa impressão de que ele não estava lendo algo, digamos assim, fora da realidade, que não tivesse verossimilhança com aquela realidade que estava sendo tratada. Eu queria que ele se sentisse no meio daquela efervescência toda, naqueles anos 50, naqueles anos 60, com todos aqueles cheiros, com toda aquela música, com tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo, né? E no centro de toda essa boemia que, enfim, né, da qual realmente se nutriram aí muitos artistas baianos, né? Então é uma época muito fecunda para a arte na Bahia, tanto do ponto de vista da música, das artes plásticas, da literatura. Eu acho que assim é um período que daria muitos livros, né? Mas como eu falei, para essa história em específico, né, apenas o romance iria comportar, o conto não teria como comportar uma história, né, que pegasse todas essas gerações, mas eu sinto que ainda há muito a dizer sobre esse período.
Pois publique que nós vamos ler. Pode, tira seu tempo aí, faça, se dedica a isso, larga a advocacia, porque a gente quer ler mais de toda essa tua pesquisa, de tudo que Jorge Amado iria escrever e não escreveu. Está aqui Bethânia Pires Amaro para contar todas essas histórias pra gente. Eu gostei muito que tu falou que o teu objetivo era que o leitor, a leitora, tivesse a sensação que está ouvindo esses relatos, porque de fato é isso que acontece. Quem for, tiver o prazer de ler Ressalga, vai perceber que é uma leitura que é claro que ela é fácil, ela é acessível, mas ao mesmo tempo ela é muito densa. Parágrafos que não terminam nunca, né? Tu fica ali procurando. Eu que gosto de fazer uma leitura intermitente, às vezes, vou tomar um cafezinho, ler, tal, depois eu volto. Gente, eu não consigo achar o ponto final aqui para conseguir dar um respiro, então é uma dessas leituras que o ideal é que tu dê uma sentada e vá embora. Tem essa intenção também, né? O jeito, a forma da tua escrita, ela foi intencionalizada para dar essa sensação caudulenta na tua escrita, né? Sim, com certeza, né? A água, né, que está no título e une todas essas personagens, né? Na verdade, o livro ele trabalha com muita sensorialidade. Então, há uma simbologia ali do fogo, da terra, do ar e principalmente da água. A água une essas mulheres, inclusive ao próprio território e as geografias que são apresentadas no livro, né? A Bahia é extremamente múltipla, muito plural, muito diversa. Eu quis trabalhar algumas das geografias da Bahia, né? Então, começa ali, né, no sertão da Bahia, passa pelo Recôncavo, que já é uma região, né, em que, saindo de um contexto de escassez absoluta da água, né, você entra numa abundância hídrica tamanha, né, que a gente encontra muitas reportagens dos anos 40, 50 que mostram a cidade inteiramente dominada pelas grandes enchentes do Rio Paraguaçu. A água inundava as praças, os casarões, as pessoas tinham que se abrigar ali no segundo andar, né, dos edifícios, até que os saveiros vinham percorrendo essas cidades quase como se fossem canais para resgatar esses moradores. Então, essa abundância da água, né, que faz uma espécie de comunhão mesmo entre o que era da terra e o que era do rio, né, uma comunhão, inclusive, quase mística mesmo, né, entre os seres humanos e todas aquelas feras do rio, todos os seres do rio que compõem um conjunto de crenças de diversas religiões, né, até chegar ao mar em Salvador, né, que é uma cidade que está ali sempre muito no ritmo daquelas águas, daquele litoral. Eu queria que o leitor tivesse, na hora que tivesse, né, lendo o livro, a experiência de ser carregado pelas águas desse rio ou pelas águas desse mar. Algo com muita força, algo que fosse muito caudaloso e que levasse com realmente assim, com muita força esse leitor para em torno dessa história, né, para dentro dessa história, e que eles, de fato, tivesse essa sensação de que ele está um pouco sendo carregado e que ele não consegue achar pé de vez em quando, né? Ele não consegue achar pé. Isso é parte da experiência que eu queria que o leitor tivesse, justamente para compor um pouco, né, da sensorialidade do livro, né? O livro é um trabalho que deve trabalhar, assim, idealmente, né? Eu gosto muito quando um livro trabalha com todos os sentidos do leitor. Então, essa sensação, né, do quase afogamento, do arrastamento, do arrebatamento, eram coisas que eu queria trazer para essa leitura. E o livro tem tons, contornos, inspirações autobiográficas, Betânia? Olha, é um livro ficcional, né? Ele se passa dos anos 40 até os meados dos anos 70, né? Eu já nasci no final da década de 80, mas eu fiz muitas entrevistas, né, com pessoas tanto da família que tinham vivido em Salvador nesse período, né, como também com diversas pessoas em geral, né, de associações, de movimentos pela mulher, entrevistas que também foram encontradas em obras escritas por jornalistas baianos. De modo que eu quis trazer, sim, muitas experiências pessoais que foram retiradas, né, do espírito dessas entrevistas para dar mais particularidade para esses relatos, justamente para que o leitor sentisse esse grande trabalho de verossimilhança, né? É um livro que trabalha com metaficção, ou seja, muita coisa que aconteceu ali, né, na história de fato aconteceu na realidade, mas também muita coisa inventada, as duas coisas caminham juntas. E eu queria que o leitor, justamente, ele não conseguisse diferenciar muito bem, né? Na hora que a gente fala, por exemplo, de Getúlio Vargas, como há passagens do livro, né, que passam pelo governo Vargas, pelo governo do Kubitschek, então são nomes que o leitor provavelmente vai reconhecer, né, vai entender que aconteceram, mas em muitos outros casos há diversos elementos ali que de fato aconteceram e que podem passar um pouco batido pelo leitor,
eu quis fazer esse trabalho mesmo de misturar, porque sendo um livro que trata de memórias, eu queria provocar o leitor a pensar o quanto a memória também é uma construção, a memória também é ficcional. Nem tudo que a gente lembra aconteceu exatamente como a gente lembra. Então há sempre essa mescla entre aquilo que é factual, né, histórico, e o que é criado, o que é ficção. Né? E eu me interesso muito por essa zona fronteiriça, por esse sombreamento, né, entre essas duas pontes. E quem não é de Salvador, que é o meu caso, que conhece a cidade, conhece bastante da literatura, mas enfim, não conheço muito dos minuciamentos, as histórias, acabo acreditando em tudo. Para mim tudo é verdade, para mim todos os personagens Sim. aconteceram, para mim tudo ali é de fato alguém trouxe na memória e traz como verdade. Betânia, nossa entrevista está indo ao fim e eu não queria deixar de falar um pouquinho sobre o teu processo migratório rumo a São Paulo, né? Queria te ouvir um pouquinho como que foi essa tua saída de Salvador, da Bahia de forma geral, e chegar em São Paulo. E eu acho que a gente está falando um dos melhores dias possíveis. Eu não sei se hoje tu tá em São Paulo, mas tá um daqueles dias Sim. bem difíceis, frio, chuva, a temperatura não aumenta por nada. Então eu acho que deve estar bem efervescente para ti essa dicotomia entre Salvador e São Paulo hoje. É verdade, tá um frio terrível nessa cidade, minha gente. Eu vim a São Paulo, né, na verdade, estudar. Eu fiz meu mestrado aqui na Universidade de São Paulo. A partir daí também me empreguei aqui, casei aqui, né? Acabou que a família ficou aqui. E também é uma cidade que eu amo de paixão. Eu fui muito bem recebida em São Paulo. É, tive muito acolhimento aqui, então gosto muito de São Paulo. Acaba que na hora que realmente a gente vai escrever, a gente puxa muito das nossas raízes, né? E por isso eu sinto que a minha literatura retorna muito à Bahia, que é o meu estado do coração, né? Passei a grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida na Bahia, toda a minha família é da Bahia, e retorno sempre à Bahia, né? Que é um lugar que para mim me alimenta muito em termos artístico-culturais, né? Então, enfim, sou o tipo de escritora que tem esse pé aí em alguns lugares, né? Mesmo porque nasci em Recife, que também é, enfim, Pernambuco é outro estado que eu amo, e acabo transitando um pouco nessa questão de saída do seu território de origem, que às vezes também te dá um certo distanciamento para poder olhar, né, para todas aquelas histórias que antes você estava tão imerso nelas que você não conseguia enxergá-las como histórias, né? Então é preciso sair da ilha, como se diz, né, para enxergar a ilha. Então, para mim, no meu trabalho criativo, realmente eu retorno muito à Bahia, eu tenho ainda muita coisa para contar, mas eu espero que de uma forma que realmente converse com leitores de qualquer lugar, né? De qualquer lugar do mundo. As questões que são trabalhadas no livro são questões humanas, são questões relacionadas à mulher, à história, à política, né? Então eu espero que leitores de vários, enfim, qualquer lugar realmente possam se identificar com a trajetória dessas personagens. Betânia, nasceu no Recife, viveu em Ilhéus, Salvador, atualmente está em São Paulo e agora vai para Paraty também, porque ela foi convidada pela primeira vez, vai estar na programação oficial da Feira Literária de Paraty por uma mesa muito interessante. Eu queria te ouvir primeiro como que foi esse convite, como que tu chegou para ti e comentar um pouquinho dessa mesa que tu vai participar, que é no dia 24 de julho. O evento acontece entre 22 e 26 e o nome da mesa é E Perdura, Apesar, e tu vai estar junto com uma outra escritora que também debate temas feministas extremamente urgentes, mas ela é de Ilhas Maurício, é a famosa Natasha Paná. Conta um pouquinho, então, como que tá essa expectativa, essa experiência até agora. Para mim foi uma honra imensa receber o convite da Rita Palmeira. Eu sou editada pela Ana Lima Cecílio, que também, enfim, é uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande editora. E junto com toda a equipe da editora Record, que é incrível, né? A gente, enfim, tem trabalhado muito para levar esse livro aos leitores. Contamos com a leitura da Rita Palmeira, né? Que me estendeu esse convite muito, muito lindo, muito generoso. Então, para mim é uma alegria imensa. Eu já frequentava a Flip na programação paralela, vai ser a minha primeira vez na programação principal. E ainda mais honrada de estar com a Natasha, que é uma autora que trabalha com temas ligados à violência contra a mulher e, de forma geral, com protagonismo feminino e com questões, né, que perpassam realmente pela experiência de ser mulher nesse mundo, né, pela vivência, né, do que é ser mulher, o que é que uma mulher enfrenta, né, no seu dia a dia e como essas violências se reproduzem com as mulheres. Eu acredito que vai ser uma conversa muito, muito fantástica. Assim, estou ansiosa para conhecer a Natasha, já conheci a literatura dela.
E para mim vai ser uma honra e um prazer enorme estar nesse grande palco da Flip para poder falar de ressalga e de literatura feita por mulheres ao redor do mundo, né? Então essa confluência aí entre a literatura brasileira, latino-americana, com a literatura que vem sendo feita na França, na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que isso só mostra a universalidade, justamente, né, de todas essas questões que, por vezes, querem colocar como algo muito nichado ou específico, mas são questões com as quais, são questões humanas, né, com as quais a gente tem encontrado mais espaço para debater nos palcos de literatura, né, e no mercado literário, felizmente, né, que está se tornando muito mais diverso, e trazendo todas essas questões que ao longo dos anos, né, nem sempre encontravam muita luz. Então, enfim, muito feliz. Vamos, eu espero encontrar todos vocês lá, vai ser uma Sim. alegria imensa. Ei, Betânia, mas só para fechar, muitos dos assuntos que você traz, que a Natasha trazem, que não apareciam na literatura, ou se apareciam, apareciam na escrita de homens. Isso foi algo que também te motivou a escrever? Às vezes tu lia uma história que, caramba, esse é um tema que eu me debruço, que eu pesquiso, que me sensibiliza, mas está sendo contado sobre uma perspectiva que, olha, não fala sobre mim, não fala sobre as pessoas, e gerava esse incômodo? Era algo que eu nem cogitava que era possível de fazer. Quando eu cresci, eu não encontrava livros, primeiro escrito por escritores brasileiros contemporâneos, assim, na frente das livrarias, com algumas poucas exceções, como Lígia ali e Veríssimo. Era isso que eu encontrava. Para mim, era algo assim fora da realidade. Então, por muito tempo eu escrevi sem a mínima pretensão de publicar, porque eu não achava que isso era algo factível, assim, ser uma autora brasileira, assim, nem me cruzava a cabeça. E com o passar do tempo, né, justamente na esteira de mulheres que foram aí abrindo caminho, né, chegando, enfim, a todos esses eventos, essas livrarias, ouvindo todos esses temas, né, que conversavam de muito perto comigo, né, e que eu não costumava ver antes. Né, a tudo isso foi digamos assim, me dando mais coragem, né, para encarar a minha escrita literária como realmente algo profissional, como algo que eu queria de fato me especializar, até realmente construir um projeto de um livro para publicação. Né? Então, muito mais da questão dos temas ou da própria escrita em si, assim, do ponto de vista, era uma questão de que, para muitas mulheres, era impossível se enxergar como uma autora. Enfim, alguém que pudesse mandar um manuscrito para um editor e haveria interesse dessa editora. Muitos dos nossos temas eram considerados temas femininos, temas menores, né, temas domésticos, que não conversariam aí com temas universais, temas mais globais, de amplo interesse. Né? Então, enfim, se viu que esse pensamento estava completamente equivocado. Né? Essas nossas questões e as tantas questões de muitos outros grupos que vêm sendo cada vez mais representados aí na nossa literatura contemporânea, só mostram que há uma sede muito grande por essas histórias, né? E por esses pontos de vista. E que, enfim, todos são muito bem-vindos e não há literatura menor, não há literatura regional, a literatura é a literatura, né? Boas histórias são boas histórias. Então, a gente simplesmente está vendo personagens que não costumavam estar ali, né, no centro dessas narrativas chegando. Essa foi Betânia Pires Amaro, minha gente, escritora multipremiada, ela que também é advogada, nasceu no Recife, mas se criou na Bahia e agora está atuando em São Paulo, mas sempre trazendo muito dessas memórias de toda a infância e juventude. Ela ganhou o Jabuti, o APCA, o Sesc com o livro de contos O Ninho e agora também está se preparando para muitos prêmios que eu tenho certeza que virão na estreia dela como romancista com o livro Ressalga, que acabou de sair. E quem quiser saber mais é só participar da Flip, que ela vai estar lá presente no dia 24 de julho. Betânia, um prazer imenso, parabéns por esse lançamento, entusiasmado já para o próximo. A dúvida é se vai ser mais um romance ou mais um conto, mas eu tenho certeza que a história vai nos explicar o que virá. Obrigado, viu, querida? Obrigado, Lucas, ouvintes. É um prazer, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E espero ter novidades em breve sobre futuros trabalhos, quem sabe, né? Já comecei a pensar aqui e, enfim, seguir aí nessa trajetória linda que o livro tem colocado para mim. Obrigada e, enfim, boa tarde, boa noite, bom dia, né? A depender aí de quando estejam nos ouvindo. Conversa Bem Viver.